Bom dia. Nós vamos estar lendo um texto na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Daniel capítulo 12, versículo de 1 até o versículo 3. E a nossa palavra neste dia, nesta manhã, é sobre como o homem perde quando ele não consegue conectar a morte à sua existência. Quando o homem não consegue conectar a morte à sua existência, ele não se percebe como uma pessoa com finitude. Ele não consegue se ver como aquela pessoa que nasceu sem nada e sem nada voltará. Seria como a pessoa pudesse expressar como Jó, no capítulo 1, versículo 21. Nu vim a este mundo e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E nós queremos fazer uma conexão destas realidades que devem ser presentificadas na vida da pessoa para que ela aprenda a qualificar melhor o seu existir, o seu estar, o seu se construir, o seu descobrir, o seu aproximar, o seu poder ajudar e, sobretudo, também subtrair coisas boas dos seus relacionamentos. Em Daniel está escrito assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nós temos uma promessa aqui de Deus. É interessante você saber a data aproximada desse escrito. Ele foi no 6º século antes de Cristo, em que a cultura da Grécia estava em franca desenvolvimento, e aqui nós temos a palavra de Deus trazendo para nós um outro relato, uma narração de um povo que veio orientado e preparado por Deus e recebendo de Deus a revelação progressiva. E este povo foi ensinado a aprender a viver com a realidade da vida e a sua conexão com a morte, e a possibilidade de uma esperança pós-morte. Esse texto aqui traz para nós, então, de que nós temos essa dimensão do homem terrena, histórica, e nós temos a dimensão de Deus eterna, em que ali a habitação de Deus e seus anjos. No Salmo 46, nós temos um versículo ali, depois você pode consultar lá. Há um rio cujas águas alegam a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E lá nunca será abalado, porque Deus mesmo está no meio dela. Isso traz um fortalecimento para a nossa fé, algo inexplicável. Por quê? Porque nós aprendemos a viver pela fé, confiando nessa certeza da relação entre a revelação de Deus para alcançar o homem no seu estado de desespero, em que nele ele consegue encontrar salvação, e a palavra traz o consolo para afirmar este coração tão pequenino, fragilizado, este homem que é refém da sua própria inteligência e que consegue só conjecturar, especular, mas não consegue provar e descobrir nada, porque tudo que o homem inventa e descobre traz mais males do que benefícios. Nós temos aí advento tecnológico. É uma coisa impressionante como que traz muito benefício, mas como que também
corrói, destrói valores, porque nivela sempre por baixo por causa da natureza depravada deste homem, que se entrega à busca da sua própria satisfação e não na construção de uma engenharia nova, de uma visão social nova, uma condição mais humana. E então há essa perda. E a perda maior é quando esse homem ele tem a sua relação de medo com a morte. Ele não consegue conectá-la à sua existência. E aqui nós vemos aqui que, apesar do nascimento, da velhice e da realidade da doença, a morte ela é negada. Então nós temos algumas situações que precisamos entender. O medo é a resposta psicológica mais comum diante da morte. E quando temos medo, nós procuramos ignorar aquilo. Por quê? Porque o medo de morrer é algo que atinge de maneira integral a todos os seres humanos, porque ele tem consciência desta realidade, apesar de não presentificá-la, porque ele prefere ignorá-la. Independente da idade, sexo ou nível social, a morte irá chegar a esta pessoa e nós devemos estar atentos. E como podemos diferenciar o medo, a insegurança e a ansiedade produzida? É o desespero. Eu tive essa experiência de uma maneira tão intensa que eu sonhava com a morte, ela puxava meus pés durante a noite. Durante o dia eu vivia o desespero da presença dela e à noite, quando eu ia dormir, ela se fazia presente. Só foi possível a libertação dessa condição porque quando eu conheci Jesus e aprendi que Ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não verá a morte, porque Ele venceu a morte por nós. Agora você quer que eu te explique isso de maneira racional? Não é possível, mas é numa dimensão da fé em que eu trouxe sossego para minha alma, para essa instância minha interna, em que eu posso descansar nessa certeza da vitória em Jesus, não em condição minha. Então eu aprendi a lidar com esta realidade. E de uma maneira geral, essa ansiedade, ela produz um sentimento distorcido, porque muda totalmente a nossa percepção em relação à própria religião, à própria dimensão de Deus, ao ponto da pessoa questionar, duvidar deste Deus que criou o homem e parece ter abandonado. Não, mas na verdade nós construímos uma história que Deus permite. E uma das coisas lindas no Deus que nós cremos, esse Deus que se revelou, é como que ele consegue se manter distante desta história, dentro da sua soberania, permitindo que o homem construa sua história. Mas quando esse Deus ele é invocado, quando esse Deus é chamado para intervir, participar, ele se faz presente porque ele quer nos assistir. Agora, arbitrariamente, nunca fará isso. Cada pessoa teme, até certo ponto, a morte. É muito difícil encontrar alguém que possa bater no peito e dizer não tenho medo da morte. Por ser algo desconhecido, a pessoa não consegue abraçar. Por ser algo que está numa dimensão em que a própria inteligência não alcança, porque é algo que, apesar de estarem conectados, andando de mãos juntas, a vida e a morte, não é possível decifrar este enigma tão assim, sádicos, que nos faz sofrer, porque a vida nós não temos consciência dessa vida, o que é, e nem dessa morte, o que vem a ser, ou virá a ser. Mas é uma coisa que está presente, porque o medo anula o próprio viver de tal maneira que a pessoa já está morta em si mesmo, não conseguindo viver a vida na sua intensidade, na sua condição plena, existencial. E com isso ele abandona até a própria fé. E nós temos a dimensão do medo que produz, além dessa incerteza, dessa situação difusa, a morte do outro, que o distanciamento do outro, o abandono, é quando nos sentimos separados daquele amparo que temos, às vezes, naquelas pessoas que nós amamos, o que a frustração, ela mata também.
A indisposição para enfrentar a vida produz um autoextermínio na própria existência da pessoa, em que ela vai se vendo o quê? A cada dia sozinha, em desespero e abandonada, porque ela consegue, às vezes, perceber a própria morte presente e não consegue dar vida a si mesmo. Porque, na verdade, a consciência da finitude deveria produzir qualidade, ou uma condição melhor da pessoa lidar com esta verdade. Mas como todo ser humano, ele busca mais a overdose da alegria, o hedonismo, a busca pelo prazer é algo assim desenfreado, o ser humano nunca está se contentando com um grau mínimo de satisfação, tanto que ele sai, você não consegue desconectar, overdose. Tanto a pessoa se entrega aos vícios, à droga, ao prazer sexual, a pessoa não está satisfeita, ao ganho do dinheiro, o amor ao dinheiro, a raiz de todo o mal, porque a pessoa se apega àquilo, e a Bíblia fala que aquele que ama o dinheiro não se farta dele, ou seja, ganhando, querendo sempre mais. Então a pessoa vive nessa rota sem fim e caindo num abismo, porque ele fantasia que o amanhã será mais seguro se ele estiver vivendo negando essa realidade. E medo de morrer, e literalmente, é quando ela começa a se aproximar num grau de sofrimento e de uma própria indignidade nossa, porque nós não estamos tendo dignidade para levar a vida, então a indignidade toma conta e nós então nos sujeitamos a um receio quanto a esse medo de morrer, e isso vai desintegrando o nosso ser e vai produzindo um sentimento de impotência, de incapacidade. Esse texto que eu li em Daniel, eu estou usando ele como pretexto, porque nós não vamos analisá-lo profundamente, mas ele traz para nós uma conexão da realidade de Deus, da realidade do homem e daquilo que o homem pode esperar, vivendo pela fé, nessa certeza de que se temos uma vida e não sabemos de onde ela veio, e nem porque estamos aqui, para onde vamos, em Deus nós podemos resgatar essas questões de tal maneira a simplificar uma possibilidade de vida melhor. Então nós só temos que tentar não ficar impotente diante dessas perdas, tanto nos relacionamentos como na própria indignidade nossa conosco, com a nossa, subtraindo de nós a dignidade da vida, que ela não afasta a morte, mas ela convida a morte para estar junto dela. Porque mesmo se não convidá-la, essa morte vai estar presente. Eu gosto muito de criar um cenário em que a vida e a morte saem para passear de mãos dadas. Eu gosto de brincar muito com a frase, numa situação como esta, pandêmica, em que nós podemos dizer com toda certeza que a situação está tão difícil que quem nunca morreu está morrendo. Então observa que vida e morte andam de mãos dadas. Medo da extinção, da ruína, diante da própria morte existe a ameaça do que não se vai encontrar, do desconhecido. Aí em Daniel capítulo 12 nos traz uma palavra de esperança. Você vai lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, você tem uma palavra de esperança. Você vai em Apocalipse, você tem uma palavra de esperança. Você vai nos Evangelhos, você tem uma palavra de esperança. Você vai nos Salmos, você tem uma palavra de esperança. Você vai em Provérbios, você tem uma palavra de esperança. Você vai de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar uma palavra de esperança que vai encher o teu coração de segurança, de certeza. Medo de não ser aquela pessoa que vai encontrar o que ela mesma não é. E que só é possível pela fé. Sabe por quê? Porque quando pensamos, quando ficamos impotentes diante da realidade da vida e da morte, porque viver é perigoso,
nós estamos evocando e presentificando uma extinção progressiva em nossa existência, de tal maneira que a vulnerabilidade vai tomando conta e nós vamos perdendo caminho. Nossos passos vão se silenciando e nós vamos encontrando só amargura. Já não conseguimos mais nos alegrar diante daquilo que era para trazer prazer. O que parece mais temido que a morte, e na qual nós temos que aprender a conviver, se altera diante das épocas da nossa vida, da nossa existência. Nas faixas etárias se confunde, porque cada um tem uma forma de lidar com essa situação desesperadora. O perigo iminente, devido à condição externas produzida pelo próprio ser humano, numa sociedade que se constrói politicamente, democraticamente, que apesar de toda a democracia, nós temos, na verdade, uma guerra estabelecida, porque pensamentos diferentes produzem guerras e debates e ações também violentas, até justificada pela busca da paz. De tal maneira que nós, em toda essa situação, a morte do outro, a própria morte, a insegurança, a ansiedade, o que vem após, a indignidade que construímos com esta perda de conectar a vida com a morte, de presentificar isso, o que vai produzindo em nós então o quê? Uma insegurança externa por causa daquilo que nós sabemos que vai ser possível e que pode acontecer: guerra, crime, violência, perturbações, convulsões. Então o homem tem ameaças internas suas que são produzidas, aí é que eu convido você dentro da palavra de Deus. Se já temos essas forças externas nos ameaçando sempre, vamos cuidar melhor, internalizar as promessas de Deus ao nosso coração, segundo a palavra, para que as forças externas não sejam tão potentes como tem sido, e levando pessoas a desesperançarem, a não encontrarem sentido para a vida, a buscarem o autoextermínio. Por quê? Porque não querem se ver pessoas carentes, apesar de toda a capacidade, toda a inteligência que o homem tem em alcançar o universo, em transpor barreiras do som, da luz, e a coisa impressionante, mas não consegue o seu coração assistir em suas necessidades. E uma das coisas que ameaça porque nós não temos o tempo certinho da morte. Eu não sei qual seria melhor, se soubéssemos quando iríamos morrer ou o fato de nós não termos esse conhecimento. Eu imagino que, não tendo conhecimento, a vida pode ser melhor qualificada. Nós temos o exemplo da Bíblia, um homem de Deus que foi avisado que deveria arrumar sua casa porque a morte chegaria a ele. E ele, então, em desespero, começa a orar e pede a Deus para mudar um rei, Ezequias, e Deus então muda e dá-lhe mais um tempo de vida. A nossa relação com a vida é uma relação suspensa, porque nós não sabemos até quando. O indivíduo percebe que há uma possibilidade da sua morte, tanto real como simbólica, quando ele próprio se dá ao autoabandono, ou seja, aquilo que eu disse, uma indignidade produzida pelo próprio homem. O que pode ser feito, então, nesta situação? Eu quero finalizar com um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, lendo para você, porque é um dos textos que mais espaço ocupa no meu coração, porque ele me fala de uma realidade que é muito difícil da gente experimentar e de perceber. É um descansar nas promessas de Deus sem questionamento. E nós temos aqui Paulo falando aos Coríntios sobre essa realidade da morte, e falando também daquela possibilidade da ressurreição em Cristo.
E ele chama a atenção daqueles irmãos da igreja de Corinto, dizendo, olha, ele diz assim, miserável homem seremos se esperarmos em Cristo somente nesta vida. Está lá em 1 Coríntios 15, 19. Ok? Diz aqui, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ele então discorre, lembrando sempre de Daniel, capítulo 12 lá, versículo de 1 a 3, você depois examina aqueles textos que eu citei no vídeo também, que você possa ler, e vários textos, todos os evangelhos, e agora eu quero finalizar lendo para você esta palavra maravilhosa, que tem um poder tão grande de penetração na dimensão espiritual do homem, porque ela é a palavra de Deus, ela é a promessa de Deus para um homem que vive sem esperança neste mundo, de tal maneira que qualquer coisinha produz ansiedade e desespero na sua vida. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem também, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha aqui, na sua vinda. Jesus voltará. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja um em todos. Então haverá um dia que haverá uma integração dessa história. Tanto essa história imanente, terrena, seja ela linear ou cíclica, com essa realidade eterna da história de Deus, com seu reino e sua glória. Haverá uma unidade. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Eram práticas costumeiras na época, porque as pessoas, então, elas tinham práticas relacionadas aos mortos, e se eles não tinham essa visão de que há uma ressurreição, por que eles faziam aquilo? Então, Paulo chama o homem a só usar sua inteligência e coerência também, para que ele não viva um antagonismo de uma fé em que deve estar depositado na palavra de Deus, em que não é por vista, porque se é por vista não é fé mais. Enquanto as pessoas acabam criando seus deuses, imagem, querendo esculpir, reduzindo a glória do homem que pensa, porque não reduz a glória de Deus em objeto, em coisas feitas. Reduz a glória deste homem que foi dotado de uma capacidade não de produzir imagem, mas de submeter aquele que deu a inteligência a ele para saber que há algo além dessa situação externa exposta, essa imagem, essa estética. Nós não podemos ser monistas, nós temos que se entender que nós temos dimensões que não podem ser alcançadas. E em Deus podemos. E aqui Paulo então chama a atenção daqueles irmãos e muitos ali. E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora, dia após dia? Paulo dizendo, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Se isso não é realidade, então vale a pena você viver essa vida intensa sua, mas que não dá sentido. Paulo diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
mas ele alerta: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensato! O que se semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terreno. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Em Cristo seremos ressuscitados, glorificados. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eu li 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 até o versículo 49, para complementar o texto de Daniel, fazendo uma junção daquela distância em que, no início da palavra, eu disse, o homem não consegue conectar sua existência à morte porque ele prefere negá-la, e com isso ele não se desenvolve humanamente e perde também a realidade da própria vida, porque a vida só tem sentido porque vem a morte. Porque a morte ela não produz um fim, mas sim um recomeço. E aqui Paulo está dizendo à igreja que tem um homem terreno e tem um homem celestial. No terreno viemos em Adão e nesse homem celestial nós fomos recriados. Devemos trazer também a imagem do celestial e trazemos nessa dimensão pela fé, porque nós descansamos nessa certeza. E a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus nos abençoe e que a partir do momento que você ouvir esta mensagem, no seu coração mais não haja desespero da morte, mas o descanso, o sossego de uma vida que descansa no poder e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.